Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado pelas belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um exército em ordem de batalha. Esse é o lema da Legião de Maria, que surgiu no dia 7 de setembro de 1921 e durante o Concílio Vaticano II, também aqui surgiu o Presídium, Mãe da Igreja. E esse nome tem sua origem justamente no Concílio Vaticano II, quando o Papa Paulo VI, ele proclamou Maria, Mãe da Igreja. O Concílio de Éfeso já tinha concedido o título a Nossa Senhora de Mãe de Deus. E aí o Paulo VI, no Concílio Vaticano II, e este ano nós comemoramos 50 anos do Concílio Vaticano II, e que alegria o Presídio, Mãe da Igreja, comemorar também, coincidentemente, 50 anos de evangelização, de cuidado aos doentes, aos necessitados, da evangelização, do anúncio da palavra. Eu posso dizer, até gostaria de dar um pequeno testemunho, de dizer para vocês que eu já fui diretor espiritual de uma cúria na paróquia onde eu trabalhava. E era bonito sair com os membros da Legião de Maria, com os legionários, sair pelas ruas do bairro, da cidade, fazer a visita aos doentes, visitar as famílias, fazer esse trabalho de evangelização. E é tão bonito ver como a Legião de Maria tem uma espiritualidade e uma formação muito forte, muito profunda. Esse é o elemento fundamental que nós todos podemos aprender da Legião de Maria. Uma espiritualidade diária, pela oração pessoal, pela oração na família, mas também o encontro que acontece semanalmente, onde se prepara o pequeno santuário, com a presença da imagem de Nossa Senhora, onde se acende 2 velas, se reza a catena, se reza o Magnificat, que é a oração principal da Legião de Maria, a oração do terço, depois se faz a leitura do manual, um trecho do manual, onde se partilha também aquilo que foi lido, e assim todo mundo faz a experiência do crescimento espiritual, do conhecimento da doutrina da igreja, da palavra de Deus. Então,
isso é fundamental dentro da Legião de Maria. E hoje nós temos que aproveitar para fazer uma propaganda para que se desenvolva sempre mais esse apostolado leigo da Legião de Maria, aqui na nossa Arquidiocese de Belém, mas também nos outros locais, as outras dioceses e prelazias que nos acompanham pela Rede Nazaré de Comunicação, podem também, se não existe lá a Legião de Maria, vamos implantar a Legião de Maria, porque ela realiza um apostolado leigo de grande relevância em toda a igreja. E o presídio Mãe da Igreja, que surgiu aqui há 50 anos, é muito tempo. Haja vista que eu tenho 57 anos, então eu tinha apenas 7 anos quando surgiu esse presídio aqui na Basílica Santuário, da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, muito bem apresentada aqui pelo pároco Padre Francisco. Que possamos assim louvar a Deus por todo o bem, por toda a evangelização, por todo o apostolado que é feito pela Legião de Maria aqui na Basílica, também os demais grupos, os demais presídios, as cúrias e assim por diante, assim como ela se organiza dentro da igreja. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus, e olha que a primeira leitura, ela foi tirada do livro do profeta Ezequiel, e aí nós temos a interpretação de um sonho do rei Nabucodonosor, feito pelo profeta Ezequiel, que era iluminado por Deus, e ele fez uma interpretação de um sonho, onde o rei tinha visto uma imagem, onde essa imagem tinha a cabeça de ouro, os membros de prata, as pernas de barro, e aí veio uma pedra que derrubou tudo, e isso se esparramou tudo, e essa imagem sumiu, o vento levou, espalhou, mostrando como os reinos, como os impérios do mundo, eles sucumbem, eles caem por terra, ou seja, os reinos deste mundo, eles não perseveram. Aí ele fala de uma outra visão, que é a visão do reino eterno, do reino de Deus, ou seja, o reino do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. E esse é o reino. Aí está a guerra que nós devemos empreender contra os reinos que são do mal, que são do pecado, para implantar o reino da misericórdia, da ternura, da bondade, do amor, do perdão, da fidelidade. E é isso que a Legião de Maria, os legionários e legionárias realizam em nossa igreja. É de fato uma guerra contra todo o mal que existe no mundo. Jesus, que fica observando, olhando, contemplando a grande cidade de Jerusalém, e ele diz: não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. De fato, se nós colocarmos os nossos pensamentos, ou então investirmos tão somente nas coisas do mundo, apenas nos bens, e não olharmos para as coisas do alto, para as coisas de Deus, se nós não prepararmos a nossa vida para a vivência espiritual, para uma fidelidade com Deus, que sentido teria a nossa vida neste mundo? Por isso mesmo que a Legião de Maria, ela tem como principal apostolado realizar as obras espirituais, a evangelização das pessoas, ao passo que as obras materiais ficam para outros grupos, para a Cáritas, para os outros grupos mais sociais, que têm essa finalidade. Mas então esta obra de evangelização que é realizada pela Legião de Maria, ela é muito importante hoje, neste mundo, onde a gente vê que os valores humanos e cristãos, às vezes ficam meio que perdidos. Nós precisamos cada vez mais fazer crescer esse tipo de apostolado, como a Legião de Maria, que leva o anúncio do Evangelho, que leva uma boa notícia, que evangeliza, que resgata a vida espiritual e a dignidade humana e espiritual do nosso povo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento e poder presidir uma celebração de bodas de ouro da Legião de Maria. É muito, mas também é pouco se nós pensarmos na messe grande, sendo que os operários são poucos,
e devemos pedir ao Senhor da Messe que envie sempre mais operários para a realização desta obra de Deus no mundo. Lembrando Maria, o tema de Maria, Mãe da Igreja, que é também o título deste presídio, isso me faz lembrar que Maria é a mulher eucarística. E se ela é a mulher eucarística, nós podemos lembrar que desde o princípio da criação, passando pela história da salvação, os nossos patriarcas, profetas, fizeram essa experiência do encontro com Deus, da vivência da fé. Quando a gente lembra Abraão, Isaac, Jacó, e o santuário, o tabernáculo, a presença de Deus, do Deus vivo, sempre se manifestou nessa história, vindo até a habitar no ventre da Virgem Maria, da Mãe de Deus, da Mãe da Igreja. Quando o arcanjo Gabriel se fez presente na vida de Nossa Senhora, ele disse: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E a partir daquele momento, a Maria foi habitada pela presença do Espírito Santo. E eis que ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ou seja, o Verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. E hoje Ele está presente em nossos altares, em nossas igrejas, em nossos sacrários, em nossos oratórios, assim como Ele se fez presente em toda a história sagrada, uma presença viva, real, concreta, pelo anúncio dos profetas, dos patriarcas, na história da salvação, até Jesus Cristo, até a vinda dEle. Foi Ele quem construiu o verdadeiro império, que jamais terminará, mas que durará para sempre, eternamente. E assim possamos cada um de nós nos alimentar do Cristo vivo presente na Eucaristia. Nós estamos vivenciando o ano eucarístico em preparação ao 17º Congresso Eucarístico Nacional, onde nós vamos nos preparando cada vez mais nos momentos de adoração, de oração, pela meditação, leitura, meditação e oração a partir da Palavra de Deus. Vamos nos formando, nos capacitando espiritualmente para viver esse novo tempo que se aproxima também, que é o Congresso Eucarístico Nacional, mas nós queremos viver esse tempo eucarístico. A Eucaristia, ela nos convida à comunhão, à união com Deus, a uma experiência com Deus, a uma alegria de estarmos próximos de Deus, assim como Ele se aproximou e Ele foi trazido pelo sacrário do Deus vivo, presente em Maria, nasceu de Maria, porque ela é o sacrário do Deus vivo. E hoje Jesus se faz presente em nossos tabernáculos, em nossos sacrários. Por isso é muito importante que nós participemos da celebração da Eucaristia, que nós frequentemos as nossas igrejas, que nós possamos também evangelizar as pessoas para que elas busquem esse encontro com Deus, que elas se afastem do caminho do mal, das falsas ideias, das falsas ideologias, mas que busquem o Deus vivo que se faz presente em nossos altares, no altar da Eucaristia, no altar da Palavra, para que nós possamos cada vez mais colaborar com esta obra no mundo que os legionários e legionárias sabem muito bem realizar, pela sua preparação espiritual, pela sua preparação intelectual, pela sua formação a partir da palavra e também do livro dos legionários, que orienta, que instrui na fé. Assim possamos também, a partir dos jovens, dos adultos, dos idosos que integram a Legião de Maria, sendo grandes testemunhas do amor de Deus presente no mundo, nos preparando também para o início do ano da misericórdia que se aproxima, a fim de que possamos combater, estabelecer uma verdadeira guerra contra todo o espírito do mal, tudo aquilo que prejudica a vida e o espírito, o bom espírito e os valores cristãos no mundo de hoje. Louvemos a Deus pela Legião de Maria,
pelo Presídio Mãe da Igreja, aqui da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, da Basílica Santuário, que hoje celebra bodas de ouro, e que possamos continuar sempre animados, cheios de fé, cheios de esperança, até porque a liturgia da palavra de hoje, embora ela fale numa linguagem apocalíptica de fim de mundo, mas é uma linguagem de esperança, é uma linguagem espiritual, é uma linguagem de fé, é uma linguagem que nos instrui para que nós caminhemos unidos na fraternidade, na comunhão, rumo à construção do reino definitivo, aquilo que o próprio Cristo nos apontou através do Evangelho, que é de fato o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.